Estamos aqui hoje com mais um Avante hospitalar com o tema disfagia sarcopênica, como quebrar este ciclo. Vamos começar a aula com o Dr. Tiago José Martins Gonçalves. Ele é médico nutrólogo, especialista em nutrologia e terapia nutricional, especialista em nutrologia pela Abram e em terapia nutricional pela Braskem. Ele é coordenador clínico da nutrogeriatria da Rede Prevent Senior. Depois vamos seguir com a aula da fonoaudióloga Fátima Lago. Ela é pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, membro do Comitê de Fonoaudiologia da Braskem e da SBNPE Rio de Janeiro. E por último, finalizando aí esse ciclo, vamos ter a aula da nutricionista Silvia Piovacari. Ela é nutricionista graduada pelo Centro Universitário São Camilo, coordenadora de nutrição clínica do Hospital Israelita Albert Einstein, também especialista em nutrição parenteral e enteral pela Braskem. Boa aula a todos, lembrando que vocês podem mandar as suas perguntas ao longo das aulas e no finalzinho a gente tem um tempo aí para fazê-las aos nossos palestrantes. Boa aula a todos, passo a palavra para o Dr. Tiago então. Obrigado, Ju. Então eu vou dar início a esse tema bem desafiador que é a disfagia sarcopênica. Muitos é a primeira vez que está escutando esse tema e cabe a mim explicar um pouco, conceituar o que é a sarcopenia, as causas e as consequências dela e o impacto na saúde mundial e brasileira. Bom, então primeiro para a gente começar a falar de sarcopenia, a gente tem que entender por que a gente precisa conhecer esse paciente sarcopênico. Então, queria que vocês observassem aqui a linha azul, que é a linha de crescimento e envelhecimento populacional brasileira, e a linha laranja, que é a mundial. Vocês podem perceber que o Brasil, no século passado, mantinha um nível de crescimento, de envelhecimento em torno de 5, 6%. A partir do início do século XXI, a partir de 2000, isso começou a crescer de uma forma muito exponencial, né? Atingindo agora, a gente está tem uma projeção para 2020 de pular isso de 5% para 15%, e a projeção para 2100 é de quase 40% de idosos no Brasil, ou seja, pessoas acima de 60 anos. Isso vai ultrapassar em 2020 o crescimento mundial. Então a população brasileira está envelhecendo, quem não tem mão, quem não trabalha com idoso vai ter, o profissional de saúde tem que aprender a lidar com o idoso por conta de toda essa repercussão e essas consequências que possam haver. Tá? Então, esses são os dados mais atualizados que nós temos. Hoje nós estamos com 29,3 milhões de idosos no Brasil, isso representa 14,3% da população, e a expectativa de vida aumentou em 30 anos. Isso fez gerar o aparecimento de diagnósticos que anteriormente a gente não tinha. Tá? E as três maiores cidades com mais, né, que têm mais idosos, então, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, chegou a ter 17% de idosos. Tá? Então, aqui só um gráfico também da Organização Mundial de Saúde mostrando o crescimento, como se dobrou a porcentagem de idosos no mundo, né, dos principais países. Vocês podem ver que a França ela demorou 145 anos para dobrar essa população, Estados Unidos 75 anos e o Brasil em 25 anos dobrou. Então, 3 vezes mais do que nos Estados Unidos. Então, é preocupante, a gente vai precisar lidar com esse idoso, né, saber o que é sarcopenia, saber o que é fragilidade, para a gente conseguir tratar esses pacientes. E agora, em 2020, mundialmente, vai ter uma primeira transição, né, na história, onde a gente vai ter a ultrapassagem de mais idosos do que crianças abaixo de 5 anos. Tá? Então, aquela pirâmide que a gente aprendeu lá na geografia, no primário, onde tinha a base larga e o topo, né, encurtado, agora ela não existe mais, essa pirâmide, né? Ela está se retificando. Então, a gente vai ter uma população idosa muito maior do que uma população jovem. E isso se deve a uma transição epidemiológica, a gente consegue tratar as doenças mais, a gente tem manejo maior do antibiótico, os pacientes conseguem viver mais, só que isso gera o aparecimento de doenças crônico-degenerativas. E também uma transição demográfica, né? As pessoas engravidam muito menos, a taxa de natalidade caiu e isso está propiciando um aumento da expectativa de vida e uma baixa mortalidade. Tá? Então, cabe a nós, profissionais de saúde, que cuidamos de idosos, garantir um envelhecimento saudável e o mais ativo possível, porque senão essa população
a previdência social, né, mundial, brasileira, vai ter um grande problema. Então, quanto mais ativo esse idoso tiver, mais economicamente ativo ele puder ser, vai ser melhor para a população. Tá? Então, esse gráfico também é bem interessante porque mostra a porcentagem de doenças crônicas nos 3 principais, né, locais, Estados Unidos, Inglaterra e Europa. E olha bem só, não é doença cardíaca, não é hipertensão, não é diabetes, não é câncer, não é doença pulmonar. A principal causa de doença crônica é a alteração da funcionalidade desse indivíduo. Nos Estados Unidos, 60% de pessoas acima dos 50 anos, ela já tem um problema funcional. E por que isso acontece, gente? É importante a gente lembrar que a partir dos nossos 35, 40 anos, a gente já começa a envelhecer, a gente começa a perder funcionalidade. E aí depende do que a gente, como é, né, o nosso estilo de vida, se é um estilo de vida sedentário, alimentação, uma nutrição adequada. Então, se você tiver cuidados de atividade física, uma boa alimentação, uma fonte proteica adequada, você vai envelhecer, mas você não ultrapassa o limiar da incapacidade, né, o que é o ideal. Agora, naqueles pacientes que têm comorbidades, que envelhecem de uma forma patológica, uma forma senil, ultrapassam o limiar da incapacidade e isso vai gerar um grau de dependência maior, um grau de fragilidade e aí a gente vai precisar reabilitar esse idoso. Tá? Então, isso é bem importante e aí a gente tenta, né, conceituar o aspecto da sarcopenia, né, que vem do termo grego, e agora a gente já tem um CID próprio para a sarcopenia, o que ajuda a gente a conseguir tabular e tratar de uma forma mais sistematizada essa patologia. Então, a sarcopenia, na verdade, é uma síndrome geriátrica que foi conceituada, né, o conceito mais bem definido é o conceito do grupo europeu, que trata de sarcopenia, de 2010, onde a perda de massa muscular, né, de forma progressiva e generalizada, associada a uma perda de força da musculatura e ou performance, ou funcionalidade. Tá? Então, o diagnóstico é feito, é primordial, né, o item número 1, que é a perda de força muscular, de massa muscular, mas a perda de força e ou de performance ou funcionalidade precisam estar necessárias uma ou outra para a gente ter o diagnóstico de sarcopenia. E aí a gente entende os estágios da sarcopenia. Aquele indivíduo que só tem uma perda de massa muscular, mas não tem ainda alteração funcional, ele é um pré-sarcopênico. O sarcopênico propriamente dito é aquele então que tem a baixa massa muscular com alteração de força e ou performance, e o sarcopênico grave é aquele que já tem os 3 critérios estabelecidos. De relação à prevalência, a prevalência mundial por esse último dado, de 2008, é que acima dos 60 anos a gente tem uma variação de 5 a 13% dos pacientes idosos com sarcopenia. E isso aumenta muito quando eles têm acima de 80 anos, né? Chega até 50% dos pacientes, eles têm o diagnóstico de sarcopenia. A prevalência no Brasil, então, a gente, por esse estudo, o SAB Study, que foi realizado aqui em São Paulo em 2013, a gente tem que em 60 anos, em torno de 15% dos pacientes tinham sarcopenia, acima de 80 anos, em média 45%. E agora, mais recentemente, né, o grupo de estudo da doutora Maria Cristina Gonzalez, de Pelotas, fez o Como Vai estudo, e aí a gente tem também a mesma proporção, né? Então ela chegou-se, né, no valor de 13,9% de população idosa com sarcopenia. E quando a gente pega o pré-sarcopênico, aquele que tem uma baixa massa muscular, isso já chega a 25% que tenham pelo menos uma baixa massa muscular. Quer dizer, 1 em cada 4 idosos tem o diagnóstico de sarcopenia. Falar de sarcopenia, a gente tem que mostrar essas imagens, né? O corte transversal de coxa de um paciente jovem e de um idoso. Então, o que a gente pode observar aqui no jovem é que a parte mais escurecida é a parte muscular, né? Uma musculatura mais homogênea, né? Um músculo aumentado e uma gordura na região periférica de uma forma bem uniformizada. Enquanto que no idoso, né, numa paciente de 64 anos idosa, você tem um aumento da gordura periférica, o músculo ele fica infiltrado por essa gordura, isso faz com que o músculo tenha uma baixa perfusão e o volume da massa muscular muito reduzida. Tá? Então, se você observar, antropometria, será que resolve isso? Será que as medidas antropométricas vão mudar? O MC do paciente vai mostrar essa alteração da composição corporal? Então a gente vê que isso não adianta. Isso ficou bem provado por esse estudo, foi um estudo de 194 pacientes, onde eles mediram a massa muscular de bíceps e quadríceps de bebês de 2 meses a idosos ativos de 90 anos. Então o que a gente observa?
essas bolinhas mais escuras são de homens e os triângulos, né, mais brancos são os de mulheres, mostrando que no bíceps, né, a maior quantidade de massa muscular para o homem, e no quadríceps já é um pouco mais homogêneo, né, a quantidade de massa muscular. Mas o que a gente consegue perceber é que nas duas populações, a partir dos 35 ou 40 anos, a gente começa a ter uma perda, um declínio da massa muscular, do volume da massa, e o que chama mais atenção é em relação ao quadríceps. Observem bem, com 5 anos, com 90 anos, a gente retorna a mesma quantidade de massa muscular de uma criança de 5 anos. Tá? Então, isso impacta bastante a gente ver isso, né? Essa comparação da massa muscular. Ou seja, uma criança de 5 anos tem a mesma massa muscular que uma senhora de 90 anos. E será que a massa muscular que sustenta o esqueleto de uma criança consegue sustentar o esqueleto de um idoso? O que isso vai causar? Quais as consequências disso? Então, falando de causas de sarcopenia, o que a gente falou até agora foi a sarcopenia primária, aquela por déficit hormonal, por apoptose, por disfunção mitocondrial, que acontece pelo processo do envelhecimento. Tá? Essa sarcopenia primária, em geral, é de 10% a cada década. Então, a partir dos 35, 40 anos, a cada década, a gente perde 10% de massa muscular de uma forma primária, né? Sem patologias, sem ser sarcopenia secundária. E aos 80 anos, a gente pode perder até 40% da massa muscular. E veja bem que não é uniforme a perda de massa muscular com a força. Né? Então, a massa muscular é de 1 a 2% ao ano, enquanto a força é perdida de uma forma não linear, um pouco mais aumentada. E tem a sarcopenia secundária, né, relacionado a disfunções tiroidianas, resistência insulínica, doenças neurodegenerativas, imobilidade, principalmente aquela que a gente observa nos pacientes hospitalizados, né, imóveis no leito, que perdem muito massa muscular e às vezes são negligenciados durante a internação hospitalar. A caquexia do câncer em geral e a baixa atividade física. Todas elas fazem o diagnóstico de sarcopenia. Então, se você vê os diagnósticos secundários, a gente pode observar que sarcopenia também pode acontecer no paciente jovem. Tá? E aí a gente tem as bases moleculares da perda muscular, né? Então a gente tem as vias anabólicas e as vias catabólicas. Na via anabólica, a gente tem que lembrar que na membrana do músculo a gente tem receptores hormonais de GF1 que se ligam, que fosforilam aí, liberam a PI3K, que ativa a AKT, que ativa a mTOR e aí, principalmente, faz a transcrição de proteínas, né, que vão fazer a síntese muscular, principalmente a P70S6K. E a gente tem as vias catabólicas, as vias que vão fazer a quebra proteica, né, a quebra da musculatura proteica, principalmente a ativação da citocina inflamatória TNF-alfa, que faz, né, a transcrição do fator nuclear NF-kappa-beta, que entra no núcleo da célula muscular e vai induzir a apoptose ou a ubiquitinização das proteínas, fazendo essa quebra. Tá? Na UTI, isso é uma coisa que chama muito nossa atenção. Né? Então, nesse estudo, a gente pode observar que em 10 dias de UTI, isso aqui foi um estudo mostrando, foi medido o reto femoral do quadríceps, né, de pacientes que estavam dentro da UTI, entubados, e comparando, né, os dias. Né? Então, quando chega no 10º dia, aquele paciente que tinha uma disfunção orgânica na UTI, ele pode perder até 8%. Quando ele tinha mais de uma disfunção orgânica, duas, três, 4 disfunções, ele perdia até 20%. Tá? Isso é uma forma muito grave, avassaladora mesmo de desnutrição intra-hospitalar. A gente, por microscopia, a gente vê como perde a qualidade desse músculo, isso em 10 dias de internação da UTI, e o que a gente observa então é perda de 20% de massa em 10 dias. Lembra que eu falei inicialmente que a cada década, fisiologicamente, a gente perde 10%? Então, em 10 dias você perdeu o músculo de 20 anos da sua vida. Então, é uma coisa gritante que pode acontecer dentro da UTI se você não tiver um suporte adequado. Frente a isso, o Dr. Paul Ishmael, ele já existiu o ABCDE, né, do Bundle, né, para a qualidade de vida em UTI, e aí ele acrescentou o F e o G, ou seja, um aporte proteico adequado e precoce e exercícios de força muscular e ganho, né, de força para garantir uma qualidade de vida pós-alta da UTI, porque o que ele sempre cogita será que quando a gente dá alta do paciente da UTI, a gente está dando alta para um sobrevivente da terapia intensiva ou um paciente que vai ser vítima dos nossos cuidados, que vai ficar na unidade de internação e cronificar? E quando a gente olha todos esses pacientes, eu tenho certeza que se eu perguntar quem é sarcopênico aqui, todo mundo vai olhar para o casalzinho de idosos que está passeando com apoio, levando o cachorrinho para passear com dor lombar.
Mas não, será que esse paciente na UTI também não é sarcopênico? Esse jovem que está internado e imobilizado por conta de uma fratura de fêmur? Ou mais, será que esse obeso não é sarcopênico? Como que a gente vai identificar? Então a gente tem que fazer composição corporal nesses pacientes, né? E aí quando a gente faz uma composição corporal, a gente vê que aquele obeso, na verdade, ele é um magro da parte muscular que está escondido pela gordura, tá? Então como que a gente vai diagnosticar essa obesidade sarcopênica ou fazer essa análise? Bom, o teste de triagem que a gente tem disponível é o SARC-F. O SARC-F ele é composto de 5 perguntinhas relacionadas à força, né, de como você consegue carregar um peso de 5 quilos, caminhar com ajuda, levantar de uma cadeira, subir escada, número de quedas. E a gente sabe que quando L é maior ou igual a 4, o paciente tem uma triagem positiva para sarcopenia. E a nossa validação brasileira também acrescentou, né, uma prova de massa muscular, que é a circunferência da panturrilha, aqui com valores já validados para a população brasileira, 34 no homem e 33 na mulher. E aí a gente sabe quando dá o conjunto, né, do SARC-F mais circunferência da panturrilha maior que 10, a gente já tem o paciente triado positivo para sarcopenia e a gente vai para o diagnóstico. O diagnóstico, a gente faz um teste de marcha simples no paciente. Se ele der uma marcha, né, lentificada, mais que 0,8 metros por segundo, a gente faz a força de preensão palmar, que pode ser por um dinamômetro. E se isso dá baixo, a gente vai quantificar a massa muscular desse paciente. E se a massa muscular der alterada, a gente tem o diagnóstico de sarcopenia. Tá? Então, aqui só para mostrar como a gente faz, né, para ver a performance muscular com o teste de marcha de 4 metros. Você traça uma linha simples no chão e pede para o paciente caminhar. E a dinamometria mostrando aqui os valores já validados, 30 quilos para homem e 20 para mulher. Aí a gente precisa analisar essa massa muscular para fechar o diagnóstico. Então o DEX é o nosso padrão ouro, né, para fazer esse índice de massa muscular apendicular, aqui com valores já validados para homens e para mulheres. A tomografia, que na verdade é um exame de conveniência, ninguém vai pedir uma tomografia para fazer uma avaliação da composição corporal, mas se é um paciente, principalmente aquele oncológico, que já tem uma tomografia como rastreio, então a gente vai lá no nível L3 e a gente consegue, né, essa coloração vermelha, onde está mostrando a musculatura, né, onde separa o que é musculatura, a gente consegue calcular essa área e ter esses valores aí para estipular quem é o paciente sarcopênico ou não, mas é um exame de conveniência. E um pouco mais simples, a bioimpedância multifrequencial, que pode ser usada, a circunferência da panturrilha, e agora, mais atualmente, a gente tem usado muito ultrassom de quadríceps, onde a gente mede o reto femoral e o vasto intermédio de uma forma beira-leito, de uma maneira mais fácil. Esse estudo do professor Arguilé, ele apresentou agora no último ESPEN, mostra bem a porcentagem de perda muscular relacionada às complicações que você pode ter, desde redução da imunidade, 10%, 20% já tem fraqueza, 30% você já tem lesão por pressão e 40% já aumenta a mortalidade, principalmente por pneumonias. E aí vem todas as consequências dessa sarcopenia, né? Então você tem redução de capacidade funcional, a imobilidade, o que vai gerar um idoso mais frágil, com maior risco de mortalidade, risco de quedas, né, por conta dessa fragilidade musculoesquelética, síndrome da fragilidade, a toxicidade, principalmente naquele paciente que faz quimioterapia, aquele que precisa ser analisado a composição corporal desse paciente, porque senão a dose do quimioterápico pode ser tóxica para o paciente, lentificação no metabolismo, aumento de custo de saúde. A gente vê que esses pacientes sarcopênicos eles se internam com uma frequência muito mais elevada do que a outra população não sarcopênica, lesão por pressão desse paciente e disfagia, né? E por que a disfagia? Porque quando a gente fala de sarcopenia, a gente só pensou da musculatura esquelética, mas a gente esqueceu da língua. A língua é essencial e ela vai estar prejudicada no doente sarcopênico, tá? Então, é o que a gente chama de disfagia sarcopênica, que é a disfagia devido, né, a sarcopenia devido à generalizada do músculo esquelético, mas dos músculos envolvidos também na respiração e na deglutição. Ela vai causar fadiga, perda de força e tônus, a queda nessa pressão máxima da língua contra o palato, desse complexo orofacial. E a gente tem que excluir aqueles pacientes, claro, né, que tem uma história de AVC, ou um Parkinson, um Alzheimer, uma doença neurodegenerativa, e geralmente essa disfagia acontece após uma privação física ou uma crise catabólica no paciente, após uma internação principalmente. Tá? A gente tem métodos hoje, né, que são feitas pesquisas, né, para avaliar essa disfagia sarcopênica,
que vão ser falados posteriormente, e não esquecer da presbifagia do idoso. A presbifagia, ela não chega a ser uma disfagia, mas ela é uma fragilidade, uma alteração que acontece no envelhecimento do processo de deglutição. Essa própria presbifagia pode determinar microbroncoaspirações ou pneumonia de repetição, hospitalizações frequentes, que vai gerar um estresse catabólico e que vai piorar a sarcopenia. Isso precisa entender que essa fragilidade do idoso pode desenvolver infecções pulmonares, piorar a sarcopenia, e aí a gente tem esse final da disfagia sarcopênica. Uma coisa é consequência da outra, causa-consequência. E agora, nos últimos 3 anos, para a gente ver como esse assunto é recente, várias publicações foram feitas, principalmente no Japão, sobre disfagia sarcopênica, mas resumindo todas elas, que a sarcopenia é um fator independente para a disfagia em idosos, que a disfagia causa desnutrição, causa pneumonia, crise catabólica e piora a disfagia, e que a avaliação da língua se torna primordial nesses pacientes hospitalizados que têm esse diagnóstico de sarcopenia. E agora, no último mês, agora foi publicado esse estudo bem interessante da prevalência de sarcopenia em pacientes que têm uma saúde bucal comprometida, né? Então foi feito por dentistas, né, avaliando que trabalham com idosos acima de 65 anos, e foi observado que esses pacientes sarcopênicos que têm uma saúde bucal comprometida microbroncoaspiram e que vão determinar aí infecções pulmonares e piorar a sarcopenia. Então nós, como equipe multiprofissional, a gente tem que pensar nisso no paciente idoso, no paciente sarcopênico, encaminhar esse paciente também para ser avaliado da parte bucal, tá? Então agora eu vou passar a aula para as outras 2 grandes profissionais que estão aqui, que vamos tentar quebrar esse ciclo da disfagia sarcopênica e não deixar o paciente chegar nesse grau. Pois é, então pegando o gancho aqui do Dr. Tiago, né, que já falou aí sobre o que é disfagia sarcopênica, o fonoaudiólogo até então, Dr. Tiago, a gente se preocupava muito com a broncoaspiração, né? Isso que você falou, da pneumonia em decorrência da disfagia. Mas hoje a gente tem um olhar também todo voltado para o paciente em risco de desnutrição, né? Desidratação também, mas falando aqui inicialmente da desnutrição, por esse ciclo que acaba se formando, que a gente não sabe na verdade o que veio primeiro, né? Se o paciente é sarcopênico e acaba ficando disfágico, ou se o paciente é disfágico e acaba ficando sarcopênico. O importante pensar à frente a isso é qual o papel que a gente tem no suporte a esses pacientes, né? O que o fonoaudiólogo pode fazer em relação ao paciente desnutrido em risco de disfagia? Detecção precoce. Todos os artigos que a gente lê, eles sempre falam de intervir precocemente, detectar precocemente esses pacientes em risco de disfagia sarcopênica. Esse é um estudo de um grupo colombiano, foi publicado em 2016, e eles falam dessa diminuição da pressão voluntária máxima de língua, gerando disfagia, gerando sarcopenia, mas focam muito na importância da equipe inteira multidisciplinar detectar precocemente esses pacientes. Esse estudo aqui foi feito pelo grupo do Dr. Hipólito Magalhães, é um fonoaudiólogo aqui de Natal. Dr. Hipólito estudou 45 idosos saudáveis entre 61 e 96 anos de idade. Ele colocou a média do pico pressórico aí de 44 de pressão, com valores mínimos entre 9, vai até o máximo de 88. Ele usou o IOP, esse aparelhinho que o Dr. Tiago falou, que mede pressão de língua no palato, mas ele chama a atenção aqui que os idosos entre 81 e 96 anos de idade tiveram menor pico pressórico em relação aos demais, quer dizer, inclusive com uma média inferior ao padrão de normalidade. Então, o pico pressórico de língua ele diminui moderadamente com o aumento da idade. Então, você pode ser um idoso rígido, mas mesmo assim você vai ter uma diminuição do pico pressórico de língua. Aqui é um estudo que mostra as consequências da disfagia no ambiente hospitalar. A gente já conhece todos esses riscos, ele chama atenção para a aspiração quando não reconhecida imediatamente. Ela é um fator determinante para a piora clínica, sim. Esse artigo coloca que aumenta o tempo de internação em até 7 dias, mas ele já coloca aqui a sarcopenia como um fator de risco de disfagia e, de novo, mostrando ali a importância do diagnóstico precoce. Esse aqui é um estudo bem interessante, em que ele fala aí dos pacientes em HIV positivos, fazendo parte aí de uma síndrome geriátrica, em que eles relacionam HIV com sarcopenia. E o fonoaudiólogo até então, ele se preocupava
com os pacientes HIV positivos só com lesão de boca, com essas lesões orais, com as mucosites e a odinofagia. Hoje a gente já tem todo um olhar também voltado para a disfagia causada pela sarcopenia nesses pacientes HIV positivos. Esse aqui é um estudo feito pela Sociedade Europeia de Disfagia, junto com a Sociedade Europeia de Geriatria, em que eles colocam a disfagia orofaríngea como uma síndrome geriátrica, mas eles pontuam muito essa estreita relação entre disfagia e sarcopenia, e eles chamam a atenção que a disfagia ela tem que ser incluída em todos os protocolos de triagem padrão em geriatria. Dr. Tiago falou sobre a sarcopenia também na musculatura respiratória. A gente só pensa hoje em sarcopenia na dinâmica da deglutição, ali em língua, em faringe, mas ela também pode acometer aí diafragma. Esse estudo coloca como 25% menos de força na musculatura do diafragma. Isso para a gente pode trazer uma tosse ineficaz, acúmulo de secreção aí nas vias aéreas, com aumento do risco de pneumonia por broncoaspiração também. E aí, quando a gente vai procurar sobre disfagia sarcopênica, pressão de língua, envelhecimento, nutrição, atividades de vida diária são itens que vêm correlacionados. Mas alguns estudos já vêm correlacionando força de aperto de mão com força de língua e a associação entre a área muscular do braço, circunferência de panturrilha com espessura de língua. Então já tem bastante coisa nova e interessante aparecendo nos estudos aí da disfagia sarcopênica. É fato que essa ligação é clara na literatura entre disfagia orofaríngea e sarcopenia, porém esse estudo chama a atenção de que você avalia, como o Dr. Tiago disse, perda de massa muscular, redução da força do aperto de mão, velocidade de marcha, mas se esquece que ingestão alimentar insuficiente é um dos principais fatores para perda de massa muscular. E não há nenhuma pergunta relativa à deglutição na avaliação do paciente sarcopênico. Então ele coloca que a avaliação da deglutição não é menos importante que a avaliação do estado nutricional. Então é importante que a gente pense nisso na avaliação dos nossos pacientes sarcopênicos. Esse aqui foi um estudo publicado por um grupo do Japão, 77 idosos residentes de uma clínica geriátrica, em que eles fizeram a avaliação da disfagia sim. 57% desses pacientes idosos eram sarcopênicos e esse grupo apresentou disfagia, déficit nutricional e diminuição das atividades de vida diária quando comparado aos que não apresentavam sarcopenia. Então, ele também coloca como foi fundamental no estudo incluir a avaliação da deglutição nesses idosos sarcopênicos. E aí, o que a gente faz enquanto fonoaudiólogo especialista em disfagia com esses pacientes em risco de disfagia orofaríngea? Uma das coisas que se fala muito hoje são nos exercícios de resistência e de língua. Então, com eles a gente tem a possibilidade de aumentar a pressão da língua no palato, melhorar a força de propulsão do bolo, melhorando a função de deglutição, diminuindo a possibilidade de resíduo e penetração. O que a gente mais usa de fato é o IOP, mas a gente já tem outros no mercado, como esse feito na Irlanda, nos Estados Unidos, o Japão como sempre criando 1000 aparelhinhos novos aí pra gente, mas existem outros sem ser o IOP, mas o IOP é o mais utilizado. Esse foi um compilado de artigos publicados na Disfagia em 2017, em que as evidências dos exercícios vêm aumentando, mas quando a gente vê aqui o N ainda é muito pequeno, o que a gente tem de maior é que esse com 34 indivíduos, então a gente ainda não consegue estabelecer quantas repetições, quantas vezes por semana. Isso ainda é bastante variado nos artigos, mas o fato é que a gente consegue sim aumentar uma pressão de língua pós exercícios de resistência. E aí a gente lança a mão também, depois da avaliação da deglutição, se a gente muda ou não a consistência alimentar desse paciente. O fato é que se sabia até então da relação com o aumento de viscosidade com redução de penetração laríngea, principalmente na consistência de pudim. Depois a gente começou a perceber que essa viscosidade do pudim pode resultar em aumento de resíduo e posteriormente os artigos também mostram que esse resíduo normalmente é encontrado quando essa consistência é feita usando espessantes à base de amido e que esse resíduo não é encontrado com espessantes à base de goma xantana.
Esse aqui foi um estudo publicado numa revista de nutrição, em que eles estudaram a reologia dos espessantes em pacientes com patologias bem diferentes, em que eles mostram aqui que a aspiração é sim maior nos líquidos finos, mas depois a aspiração segue com maior no amido e ela é menor com espessantes à base de goma xantana. Esse é um estudo em que ele estudou no indivíduos saudáveis como é a pressão de língua na viscosidade de mel e pudim, no amido e na goma xantana. E o que chama a atenção da gente aqui é que o indivíduo ele faz uma pressão de língua na viscosidade de mel de 0,58 no amido e de 0,23 na goma xantana, né? Menos da metade. E na viscosidade de pudim, ele faz 2,6 de pressão de língua para 0,38 de pressão na goma xantana. Ou seja, você faz uma pressão de língua quase 5 vezes menos usando goma xantana do que usando amido. Então, se a gente for pensar numa avaliação clínica de um paciente que talvez não tenha uma pressão de língua suficiente e você coloca ele num pudim de amido, que é uma força que exige dele uma força muito maior, será que ele é capaz de deglutir com eficiência, com eficácia? Então a gente precisa pensar nisso também. Esse aqui são os white papers publicados ano passado pela Sociedade Europeia de Disfagia, em que ele pontua algumas coisas importantes com relação à viscosidade e à espessante. Então ele coloca que o aumento da viscosidade resulta em segurança da deglutição, sim, mas esse aumento de viscosidade ele impacta na fisiologia com o aumento dos padrões de pressão lingual. Ele pode resultar em resíduos também, e os espessantes, eles podem gerar resíduo, dependendo do espessante que você usa, eles alteram a palatabilidade e eles também alteram a adesão ao tratamento. O nível de viscosidade, ele precisa ser estabelecido para cada paciente individualmente. E aí eles colocam que a aversão a líquidos espessados, mais a diminuição do aporte hídrico, ele leva à desidratação. Então, cuidado, né? Critério na escolha do espessante que você faz, cuidado com o aumento de resíduo orofaríngeo, também dependendo do tipo de espessante que você usa, e que o manejo da disfagia ele é fortemente dependente da modificação de textura. Então, a gente precisa ter cautela com o tipo de consistência que a gente coloca no nosso paciente e que tipo de espessante a gente também usa para chegar nessa consistência. Esse aqui é um artigo que fala dessa mudança de textura, porque a gente precisa atentar com mais uma coisa muito importante. Esse estudo avaliou 188 pacientes e ele pediu que uma terapeuta ocupacional avaliasse esses pacientes nas suas atividades de vida diária. E a mudança de textura, essa textura modificada, fez com que esses pacientes tivessem um baixo score, eles tiveram uma baixa avaliação pela inatividade que foi causada pela modificação de textura. Então, são pacientes que tiveram baixa ingestão de proteína e com isso eles tiveram baixa energia. Então, a diminuição de massa muscular, ela vem associada à diminuição de força de abertura de mandíbula, diminuição de força de mastigação e diminuição da espessura e força de língua. E ele coloca aqui que pacientes idosos com sarcopenia desenvolvem disfagia em até 2 meses pós-hospitalização. Então, dieta com textura modificada, ela consiste em menor energia e proteína comparada com dietas normais, e a deficiência de ingestão de proteína é considerada uma causa de desnutrição e perda de massa muscular esquelética. O que fica de mensagem para a gente? Para quebrar esse ciclo aí de sarcopenia levando à disfagia. A intervenção tem que ser precoce sempre, então sempre ficar de olho nesses pacientes que saem de um tempo maior de UTI, como o Dr. Tiago falou, em pacientes com risco de desnutrição. Ela precisa ser suspeitada em todo paciente com perda de massa muscular e função, evitar repouso no leito, e a gente não vive sem o nutricionista nessa história, porque a gente consegue, né, Silvia? Podemos, né? Vamos lá. Bom, então, eu acho que, né, tudo isso vai remeter muito ao que a Braskem trouxe para a gente esse ano, que é a campanha Diga Não à Desnutrição. Então, foi desenvolvido por um grupo de 19 profissionais esse método mnemônico, né? Então, cada letra remete aí a uma recomendação para combater a desnutrição.
e no mês passado foi publicado um artigo com todos os passos e todos os descritivos de cada item. Então, para quem quiser acessar a campanha, é só entrar no hot site da Braskem, www.deganãoadesnutrição.org. Acho que tem muito a ver com tudo que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, eu tentei estruturar, né, as etapas do manejo nutricional, falando um pouquinho aí de cada passo, que acho que, né, vai nos auxiliar aí em toda essa condução no planejamento nutricional. Então, quando a gente fala de triagem, avaliação e determinação das necessidades nutricionais, a gente já está remetendo aí 3 passos da campanha, né? Então, determinar o risco e avaliação, estabelecer as necessidades calórico-proteicas e saber o peso do paciente e acompanhar esse peso, né? A gente não vive sem o peso do paciente. É muito importante que a gente tenha, então, esse peso do paciente mensurado, atual e não o peso referido, né? E que esse peso seja realizado de maneira sistemática na instituição. Segundo o Consenso Brasileiro de Disfagia em Idosos Hospitalizados, é muito importante que uma equipe faça uma triagem e essa equipe ela é composta, né, por nutricionista, médico, enfermeiro e fonoaudiólogo. E qual que é o papel do nutricionista, então? Aplicar a triagem de risco nutricional. Feito isso, identificado o risco, o nutricionista deve, então, realizar uma avaliação nutricional um pouco mais aprofundada para traçar um diagnóstico nutricional. E aí, o que a gente tem em termos de triagem, né? A gente tem várias na literatura, a mais recomendada, inclusive num estudo brasileiro por uma nutricionista e um grupo de profissionais renomados, a Marina Haslam, ela publicou em 2010 na Nutrition, trouxe para a gente a NRS 2002 como sendo uma ferramenta validada na população brasileira, porque ela envolve diversos fatores importantes aí para fazer essa triagem, né? Então, a NRS 2002 ela é composta de dois passos. A gente vai, então, inicialmente avaliar o IMC, ou a perda de peso, ou a ingestão alimentar e a gravidade do paciente. E se ele apresentar qualquer um desses itens, a gente vai passar para o passo 2, aí vai ser seguido esse roteiro, né? Que vai envolver o estágio nutricional, então a perda de peso, o IMC, a ingestão alimentar, ou a gravidade da doença, e aqui também a gente tem a questão da idade, né? Então, se for um paciente idoso, pontua de maneira diferenciada. E se obtivermos 3 pontos ou mais, esse paciente tem risco nutricional e deve seguir com um plano de cuidado. A avaliação subjetiva global, então, é uma ferramenta bastante recomendada para realizar a avaliação nutricional. E ela é composta, então, de alteração de peso, de novo, alteração de ingesta alimentar, sintomas gastrointestinal, a capacidade funcional, né, tudo que a gente tem falado, a questão da doença e sua relação com as necessidades nutricionais, um exame físico. E aí, então, nós vamos ter se esse paciente ele é bem nutrido, moderado ou suspeito de ser desnutrido ou desnutrido grave, para nos auxiliar aí na condução da terapêutica. Então, a avaliação nutricional ela é composta de diversos métodos, né? Então, a gente não é só um método que vai dar um diagnóstico seguro para a gente. Então, a antropometria, exames bioquímicos, exames clínicos e a avaliação dietética. E cada vez mais a gente tem estudado a questão da composição corporal e a funcionalidade, como o Dr. Tiago já trouxe na aula dele. Para realizar, então, as necessidades nutricionais, aí existem diversos métodos, né? O que mais a gente acaba utilizando são as fórmulas simples de bolsa, que vão variar de acordo com idade, com condição clínica, entre 20 e 40 calorias. O próximo passo, então, é prescrever, né, para o nosso paciente qual vai ser a nossa conduta, né? A gente realizando a prescrição médica e dietética, a gente não vai negligenciar o jejum. Então, aí, mais um passo, né, de combate à desnutrição. A prescrição médica é a primeira etapa do processo de assistência ao paciente, incluindo dieta, medicamentos e cuidados, e ela vai direcionar o processo multidisciplinar. A avaliação fonoaudiológica, já realizada pela fono, e a pressão dietética. Então, o nutricionista ele vai adequar a consistência às necessidades nutricionais do indivíduo com base nas diretrizes, segundo o diagnóstico nutricional, respeitando hábitos alimentares, cultura e religião, pós-avaliação fonoaudiológica e junto com todo esse time, né? É muito importante que toda instituição
tenha o seu manual de dietas hospitalar, porque a gente só vai saber, né, de fato, quanto o paciente está ingerindo e se está adequada essa ingestão de micronutrientes, de proteína, de calorias, se nós tivermos as nossas dietas calculadas. Então é muito importante, né, o primeiro passo básico seria a instituição conhecer as suas dietas, né, em termos de definição, objetivo, características e composição nutricional, todas as dietas, para garantir um adequado monitoramento da aceitação alimentar, além de outros fatores bastante importantes, né, que são os objetivos do manual de dietas. Então aqui só exemplificando para vocês, né, uma dieta hospitalar, por exemplo, pastosa, a composição dela por refeição e aqui um total, né? Então uma dieta pastosa, ela pode ter por volta de 500 calorias no café da manhã, 100 calorias na colação, 600 calorias no almoço, 200 calorias no lanche, 450 calorias no jantar, 180 calorias na ceia, totalizando aí 2.100 calorias e 98 gramas de proteína. Aqui uma outra dieta leve. Com base nisso, o nutricionista consegue estimar a ingestão alimentar de maneira bem prática, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente. Como que a gente identifica a necessidade da suplementação oral, né? Então aí fazendo um link com os passos da campanha, utilizando métodos para avaliar e acompanhar a adequação nutricional ingerida versus estimada. Aí é muito importante, então, aí dentro de todos os desafios, né, que nós temos, a questão da hidratação, como a Fátima já comentou, né, se a gente não adequa essa consistência do líquido, o paciente ele pode desidratar, ou se a gente, né, proporciona aí um líquido que não seja adequado, que nauseie também, ele vai desidratar. A questão da proteína, muito importante para a questão da sarcopenia, micronutrientes para outros fatores clínicos, como cicatrização, por exemplo, e a ingesta calórica, né, para evitar a desnutrição proteico-calórica. Essa é uma sugestão de fluxo de indicação da terapia nutricional oral. Então, quando o paciente apresenta uma baixa aceitação alimentar, então nós vamos realizar um acompanhamento utilizando uma ferramenta visual. E se o paciente apresentar uma aceitação entre 60% e 75% por mais de 3 dias, a gente mantém a dieta sem a TNO. Se ele apresentar uma ingestão inferior a 60%, 75% por mais de 3 dias, a gente faz a indicação da TNO. Uma outra indicação seria no momento do desmame da TNE também, né? Então, a gente, né, avalia então como que está esse desmame, né? Inicialmente reduzindo aí a TNE para 50% das necessidades. Se o paciente mantiver uma aceitação por mais de 75%, a gente consegue fazer o desmame mantendo a TNO. Se ele não tiver essa aceitação por mais que 75%, por mais que 3 dias, a gente mantém a nutrição enteral. Então é muito importante que se tenha esses protocolos bem estabelecidos, que a equipe seja treinada para que a gente tenha esse desmame feito de maneira bastante segura para o paciente. Então, essa ferramenta que eu comentei, né, é uma ferramenta que está recomendada nos passos da campanha, né? Então, de uma maneira bem rápida e prática, nós podemos orientar o cuidador, o familiar, o próprio paciente a realizar essa anotação em termos percentuais de quanto que ele está aceitando por refeição, né? Com base naquele cálculo do manual de dietas, eu faço uma estimativa de quantas calorias esse paciente está consumindo num dia, que vai me facilitar para fazer a indicação da TNO, da TNE, para a gente tomar aí as medidas para recuperar ou manter o estado nutricional desse paciente. Então, aqui exemplificando, né, a gente com aquela anotação na ferramenta, eu jogo numa planilha de Excel, então aqui por refeição, quanto que o paciente está aceitando, exemplificando então, um paciente de 65 quilos com 30 calorias por quilo de meta calórica e 1,5 gramas de proteína de meta proteica, ele requer 1.950 calorias e 97 gramas de proteína. Com essa aceitação em torno de 45% do dia, ele está então numa adequação calórica de 68%, né, das necessidades. Ele está ingerindo 1.300, ele precisa de 1.900. Ele está ingerindo 52 gramas de proteína, ele precisa de 97 gramas. Então aqui eu já tenho uma certeza que ele não está aceitando a alimentação de maneira adequada e que a gente precisa tomar uma medida, porque esse paciente está desnutrindo.
Então, eu vou traçar os objetivos e a conduta nutricional, remetendo aí, então, né, e não esquecendo da questão da avaliação e da função muscular, junto com a equipe de fisioterapia, reabilitação e mobilização precoce e o acolhimento e engajamento, trazendo o paciente e empoderando tanto o paciente como o familiar desse tratamento. Então, os nossos objetivos, né? Garantir um atendimento interdisciplinar, minimizar o risco de desnutrição, pneumonia aspirativa, desidratação, prover qualidade de vida e bem-estar, né? Como que nós vamos devolver esse paciente no pós-UTI, no pós-alta hospitalar, né? Para o meio de vida em que ele vive. Manter preferencialmente a dieta via oral de alimentação através da modificação de consistência e textura, atentar ao grau de disfagia, estado cognitivo, grau de independência alimentar, ele consegue se alimentar sozinho, ele tem um acompanhante, e essa disponibilização de supervisão de profissionais e familiares. Considerar o uso de espessante em alinhamento com a equipe de fono, considerar a terapia nutricional oral se a aceitação VO for inferior a 60% a 75% das necessidades nutricionais e acolher, engajar e empoderar pacientes e familiares. Então, exemplificando para vocês, né? A gente tem um paciente aí de 75 quilos com uma necessidade proteica de 1,5 gramas por quilo por dia, um total de 113 gramas, com uma prescrição dietética e fonoaudiológica aí de evolução, né, no decorrer dos dias, iniciando com uma dieta cremosa, depois a pastosa, depois a semissólida. Então, a nossa dieta cremosa, ela tem 40 gramas de proteína, a dieta pastosa, como eu mostrei para vocês anteriormente, tem 98 gramas e a semissólida 86 gramas. Mesmo que esse paciente aceite 100% da alimentação que está sendo oferecida para ele, a gente não está conseguindo atingir essa demanda proteica. Então, vejam como é importante a gente ter um manual de dietas, a gente reconhecer qual é essa necessidade e aí lançar mão das ferramentas que a gente tem de suplementação oral, né? Então, aqui eu fiz um cálculo numa TNO, numa suplementação oral, com 16 gramas de proteína, 2 vezes ao dia, são 32 gramas. Nem com a TNO 2 vezes ao dia a gente consegue atingir o que ele precisa, de 113 gramas. Vejam que a gente está com 64% de adequação. Quando a gente muda a dieta, né, aí é uma dieta que já tem um pouco mais, um teor proteico um pouco mais elevado, a gente consegue atingir, né? Mas na semissólida ainda assim a gente fica quase, né, ali no 100%, mas aí a gente ainda não atinge, né? Então, é muito importante que a gente tenha todo esse cálculo realizado. Aqui é uma outra tabelinha que a gente tem, né, só para facilitar a indicação da diluição do espessante, do Research Chicken Up Clear, né? Então, aí por dia, para fazer essa dispensação de maneira fácil, né, para a equipe, essa orientação para o paciente, dentro de cada consistência, néctar, mel e pudim, com o volume que o paciente recebe por dia, a gente consegue estabelecer quantos sachês de 1,2 gramas ele deve receber, e aí a equipe de fono, a equipe de nutrição, orientar bem, né, o cuidador, o familiar, a enfermagem, para realizar essa diluição, né, de acordo com a consistência esperada, né, indicação da disfagia, né, os pacientes que não têm reflexo de tosse e no risco de aspiração. E aí, então, quais são os protocolos que a gente tem para fazer a indicação da TNO, né? Como eu falei, né, são diversas as situações, então no paciente disfágico que não está aceitando a alimentação, na inapetência, no desmame da nutrição enteral, na desnutrição, na oncologia, na fraqueza adquirida, na sarcopenia, na lesão por pressão, na prevenção do risco de queda, na abreviação do jejum pré-operatório, no preparo imunológico, condições cirúrgicas pré-estabelecidas. Então, são diversas as situações que o nutricionista tem que se atentar para realizar a indicação da TNO. Temos diversos produtos no mercado para todo tipo de paciente, né? Então, desde suplementos líquidos, né, com várias características, suplementos em pó, o espessante e na forma de módulos também. Um outro ponto que eu gostaria de chamar bastante atenção é a questão dos micronutrientes, né? A gente sabe que, né, os pacientes eles requerem muitas vezes necessidade de suplementação de micronutrientes em condições específicas, por exemplo, né, na lesão por pressão, cicatrização, e que a RDA não vai atender essa demanda. Então a gente tem que começar a pensar aí, né, 2 vezes o RDA para realizar esse atendimento.
E aí falando, por exemplo, de uma dieta geral, né, que a gente tem alimentos in natura, frescos, né, com teor maior de vitaminas, né, como frutas, verduras, enfim, vejam que mesmo numa dieta geral a gente não consegue atingir aqui acho que o circular ele não pegou direitinho, né, seria aqui, né, no percentual de adequação. Então, em alguns nutrientes, por exemplo, na vitamina B12, no ácido fólico, no zinco, no magnésio, no selênio, no cobre. Então, em diversas situações, a gente não consegue atender 2 vezes o RDA para suplementar micronutrientes. Quando a gente fala da dieta pastosa, aí piorou, né? Porque não temos os alimentos in natura. Então, são condições bem importantes que o nutricionista tem que se atentar cada vez mais, né? Não só, né, aos macronutrientes, proteínas e calorias, mas aos micronutrientes nessas condições especiais, né? Que a gente não consegue atender essa demanda de acordo somente com a dieta via oral. Então, para fechar a questão da indicação da TNO, como que a gente faz, então, essa administração? É importante considerar o intervalo das refeições, né? Não junto com as refeições, porque o paciente não vai conseguir tolerar, né, o suplemento mais da refeição. Pequenas doses fracionadas. Talvez nas rotinas de medicação tem alguns estudos que mostram uma boa adesão quando é feito junto com a medicação, se não houver nenhum tipo de interação, né, droga-nutriente, se não for interferir na absorção da medicação. A gente tem que usar, né, as nossas técnicas culinárias, né, a criatividade, então pensar em receitas com frutas, né, com preparações, e aí vem a criatividade do profissional para melhorar essa aceitação. É muito importante orientar o familiar a realizar uma planilha de controle para a hidratação, visto que o paciente tem dificuldade na ingestão de líquidos e que muitas vezes não aceita o líquido espessado. Então é importante que a gente tenha certeza, né, desse controle diário para realizar aí uma adequação necessária, se assim for identificado, né? E, de novo, engajar, empoderar pacientes familiares no tratamento, porque a gente sabe que se a gente engajar, a gente empoderar, o resultado do desfecho vai ser muito melhor. Então, como que a gente faz esse monitoramento, esse planejamento para a alta hospitalar, né? Aí a gente precisa fazer um link com os indicadores, né? A gente só vai saber dos nossos resultados se a gente monitorar esses indicadores institucionais, né, que foram estabelecidos pela equipe de terapia nutricional, a continuidade do cuidado intra-hospitalar e o registro de dados em prontuário, que eu vou falar para vocês, e planejar aí essa orientação de alta. Esse é o modelo de passagem de plantão para a gente garantir uma continuidade de cuidado segura entre as unidades de internação. Então, também é um método mnemônico, né, aí é o IPASS, e aí cada letrinha remete uma questão, né? Então, a primeira é a severidade da doença, considerando o estado geral do paciente. É muito importante que a equipe passe, né, para a equipe receptora qual é essa condição do estado geral do paciente, o sumário do paciente, considerando o resumo geral de informações relevantes do paciente, como estado nutricional, intercorrências com a terapia nutricional, o grau de disfagia, o grau de independência alimentar e essa disponibilidade de supervisão dos profissionais, as ações pendentes, o que o paciente tem de atividade programada para o dia, então reabilitação motora, com a fisioterapia, fonoterapia, exames, registro de aceitação alimentar. Situações preocupantes, são situações que podem ser prevenidas, né, e reduzir riscos potenciais ao paciente. Então, manejo de paciente com difícil controle, como hipoglicemia, diarreia, inapetência, perda de peso importante, desnutrição, estado cognitivo, risco de queda, entre outros. E a síntese, né, checar se o receptor entendeu tudo aquilo que está sendo passado. Então, continuidade do cuidado, registro em prontuário é muito importante para a gente garantir a segurança do cuidado nutricional e do cuidado assistencial em geral. E aí, então, né, a questão da orientação de alta, como que a gente prepara esse paciente para a alta hospitalar, então, né? É muito importante que o profissional identifique as barreiras de aprendizado e comunicação, auditiva, fala e outras, cultural, religiosa, psicomotora, emocional, identifique a pessoa envolvida no processo educacional, quem vai ser esse profissional, ou parente, ou cuidador que vai cuidar do paciente no domicílio.
Todo esse planejamento ele deve ser realizado durante o período de hospitalização, né? Não deixar para o último momento da alta todas as informações importantes, né? E realizar tudo isso de última hora. A família precisa se preparar com relação a todos esses cuidados. O método de ensino, qual vai ser? Então, demonstração audiovisual, verbal, folheto, um vídeo, né? O vídeo explicativo hoje em dia é muito utilizado e é uma maneira bem bacana de se realizar essa orientação, facilita essa visualização. Avaliação do entendimento, se a família verbalizou, recusou, demonstrou que entendeu, né? Verbalizou ou não esse entendimento. E detectar se o objetivo foi atingido através do feedback, né? Confirmando se houve um entendimento, solicitando para que o envolvido repita aquilo que foi explicado, né? Para se ter certeza que tudo foi compreendido. E se há algum tipo de necessidade de reforço. Então aqui só já finalizando, eu gostaria só de mostrar para vocês, né, que no ambiente hospitalar a utilização da suplementação oral ela reduz mortalidade, lesão por pressão, complicações, reduz o tempo de permanência hospitalar e no ambiente hospitalar ela pode produzir, além de tudo isso, uma importante relação custo-efetividade, né? Nessa revisão sistemática, né, foi demonstrado, né, uma redução de custos em diversos estudos quando se utilizou a TNO, claro que porque a gente consegue prover uma melhora adequada nutricional, né, os pacientes eles deixam de ser desnutridos ou se recuperam e acabam diminuindo o tempo de permanência, a medicação, né, todos esses custos relacionados. Esse daqui foi um estudo realizado lá pelo nosso grupo, que a gente mandou para o ESPEN, ele foi aceito, a gente vai apresentar lá em Madrid agora em setembro. E a gente fez a evolução nutricional, né, e o perfil de pacientes disfágicos de uma semi-intensiva. Então, foram avaliados 97 pacientes, desses 97 pacientes, 93% clínicos e 6% cirúrgicos. Vejam que a grande maioria idosos, idade média de 82 anos. O estado nutricional foi classificado pelo IMC, 41% desses pacientes são desnutridos, 67% dos desnutridos com disfagia moderada. Com esses pacientes que estavam com disfagia, 74% receberam dieta pastosa, 44% líquidos espessados na consistência mel e dos desnutridos, 60% necessitaram de TNO e 23% TNE. O desfecho clínico, que o de desnutridos, eles tiveram maior tempo de permanência, eles ficaram mais tempo hospitalizados, né? Então, como é importante a gente ter esse olhar, né, aí da identificação do estado nutricional, da disfagia, identificar como está a aceitação alimentar do nosso paciente e prevenir, né? Prevenir e já iniciar aí rapidamente um planejamento nutricional adequado, seja através da TNO, do TNE, do espessante, né, para a gente evitar a desnutrição. Então, né, como que a gente quebra esse ciclo, né? A disfagia e a desnutrição, ela merecem especial atenção dos profissionais de saúde quanto à manutenção ou melhora do estado nutricional do paciente sob risco potencial. A continuidade do cuidado e engajamento do paciente e preparação para a alta são componentes essenciais e a consistência adequada dos alimentos e as condições clínicas é uma forte aliada do cuidado na disfagia, permitindo conjugar necessidades nutricionais com as manobras adequadas para a ingestão alimentar satisfatória. Obrigada a todos, foi uma excelente aula, mais completa impossível. Tentamos abordar aí todos os pontos em questões médicas, fonoaudiológicas e nutricionais do paciente disfágico e sarcopênico, mas eu consegui receber um pessoal conectado lá no Hospital Unimed Piracicaba, falou: estamos aqui presentes assistindo a todos, parabéns pela aula. Então, um alô para o Hospital Unimed Piracicaba. E aí eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, porque também o nosso tempo já está um pouco no limite. Primeiramente para o Dr. Tiago, na sua prática clínica, como funciona o fluxo de encaminhamento para a fono, né? No caso, tem algum processo de triagem, algum rastreio que seja feito anteriormente à avaliação da fono do seu time lá?
Sim, é essencial. Eu trabalho com público idoso, né? Então a gente tem que entender que esse público já tem um fator de risco embutido pela própria sarcopenia primária do envelhecimento, né? Acredito que na maioria dos serviços não ocorra esses fluxos, né? Que é esperado o paciente broncoaspirar ou o paciente tomar um líquido e engasgar para chamar um fonoaudiólogo. Mas o ideal, o fluxo correto, todos esses pacientes serem triados, né, por ferramentas, a gente tem várias ferramentas, treinar as equipes, principalmente a equipe de enfermagem, eu percebo que elas ficam mais atentas, elas ficam mais próximas ao paciente, então atentas aos sinais e sintomas que podem predizer que aquele paciente tem um risco ali de estar microbroncoaspirando ou que tem alguma disfagia ali incipiente, e a equipe médica está treinada também a chamar o fonoaudiólogo nesses casos quando é identificado o fator de risco. Quando a gente vai para o público idoso desnutrido, sarcopênico, sem dúvida, 100% desses pacientes tem que ser triado. A gente percebeu que o paciente sarcopênico, por causa e efeito, piora, né, a disfagia piora a sarcopenia, então precisa ter esse fluxo e as equipes têm que ser treinadas. Acredito que treinar inicialmente para chamar o fono, a equipe de enfermagem, que fica mais próxima ao paciente, tem uma maior abrangência, mas a equipe médica também tem que estar consciente desses fatores de risco para chamar o profissional. Eu anotei alguns dados aqui que me chamaram muito a atenção. O fato de um paciente idoso ter lá a massa magra do quadríceps, se eu não me engano, sim, maior que 70 anos, não lembro agora a faixa etária, igual a de uma criança de 90 anos. Quando a gente chega nos 90 anos, a massa muscular da coxa, do quadríceps, é igual a de uma criança de 5 anos. Né? Então, você imagina só, isso num idoso de 90 anos ativo. A gente não está falando do idoso frágil, do idoso ativo. Então, você imagina o impacto na saúde desse idoso, uma queda, uma fratura. É isso que a gente está tendo de consequência hoje no hospital, aumentando essas internações por talvez problemas que dariam para a gente reverter naquele momento que a sarcopenia pode ser reversível. Com dieta, exercícios de resistência, né, atividade física programada, a gente consiga reverter essa sarcopenia. E aí um outro estudo disse que mais de 70% desses pacientes com disfagia têm aí mais de 7 dias de internação. Então, eles já ficam mais tempo hospitalizados, perfeito, gerando mais custos, piora, mais consequências. E aí, com isso, vem aquele paciente que já tem a sarcopenia e ele fica disfágico depois de 2 meses de hospitalização, que perfeito, acho que a Fátima citou. E aí vem toda a questão nutricional. Então, realmente é um ciclo que como tirar, como a gente faz? Se vocês receberem um paciente assim, já nesse cenário, como a gente pode cuidar dele de forma rápida lá no hospital ou não? É um processo que realmente é moroso, né? Se prolonga, tem que ter uma alta muito importante que a Silvia comentou. O planejamento da alta não é no dia, né? A alta começa desde a internação. Na admissão do paciente. Se a gente recebe um paciente assim já, né? Como devolvê-lo para sua casa, enfim. É difícil, né? A gente que está lá dentro do hospital, vocês que estão dentro do hospital. Algum ponto assim mais importante da experiência diária de vocês? Eu acho que aí, assim, pensando como nutricionista, essa identificação precoce, né, da aceitação alimentar, né? Acho que isso ainda é muito negligenciado, né? Acho que a gente precisa, né, acompanhar essa aceitação, orientar esse familiar, a equipe de enfermagem, o copeiro. O copeiro é um profissional que entra no quarto, né, 2, 3, 4 vezes no plantão, ele estabelece vínculo com o paciente, com o familiar, ele pode ser um profissional a nos auxiliar, identificar esses pacientes que têm uma baixa aceitação alimentar e para que a gente, né, consiga agir aí o mais precocemente possível, né? Então, eu acho que, né, essa aceitação alimentar, eu acho que é muito importante. Eu lembrei agora do outro avante que a gente fez de sarcopenia, que mandaram algumas perguntas, no meu hospital não tem fono o tempo todo, ou meu hospital não tem fono. Exato. Então é uma coisa que a gente ainda vê, por incrível que pareça, essa cultura do não tem fono, coloca no pastoso. Então o que a gente vê hoje é que nem sempre o pastoso é o mais seguro. Às vezes você coloca no pastoso e coloca o seu paciente em risco, talvez um risco maior do que ele tinha antes. Então, a avaliação da fono ela é fundamental. Então, hoje não tem como você não ter fono no seu hospital, né? E de preferência de domingo a domingo, porque precisa dessa avaliação de força de língua, de pressão de língua, qual é a consistência adequada para ele. Essa crença também do líquido precisa ser
o mais pastoso possível. Ninguém consegue, né? A água tem que ficar o mais próxima possível da consistência de água, num líquido translúcido, sem cheiro, sem gosto, para que ele possa ter prazer em tomar esse líquido, né? Então, a água precisa ter aspecto de água. Então, precisa ter uma fono para fazer todas essas orientações e uma avaliação dessa dinâmica da deglutição adequada. Com certeza. E aí, puxando esse gancho, Fá, como então eu posso identificar o resíduo orofaríngeo? Você citou que também pode não ser o mais seguro, dependendo da consistência, porque gera realmente mais resíduo. Como faz para identificar se ficou ou não? Na verdade, a gente só identifica resíduo de fato, objetivamente, com o exame de imagem, né? Com a videofluoroscopia. Por isso, é mais um fator aí que eleva a necessidade de uma fono dentro do serviço, né? Pensar que esse resíduo pode ser gerado pelo tipo de espessante que você usa. Sim, claro. E ele é ligado a essa pressão de língua que o paciente faz, e ele só é objetivamente identificado com o exame de imagem, você não tem como não ter fono no seu hospital, né? Então, hoje é um profissional que é o profissional essencial no manejo da disfagia, como não tem outro. Principalmente com esse envelhecimento populacional, onde estão aparecendo diagnósticos que a gente não tinha. Porque se pensava muito em reabilitação, né? A gente hoje já chega muito antes da reabilitação. Com certeza, com certeza. Excelente, daria para ficar aqui muitos minutos a mais. Agradeço muito a participação dos três. Então vamos receber mais perguntas. Contamos com vocês aí para mandar ou via Facebook ou via aqui o nosso link da própria aula no site avantead.com.br. Lembrando que a aula fica gravada no site por tempo indeterminado. Muito obrigada a todos. A gente se vê no próximo Avante. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima.